Olá, amigos da família Sociedade Organizada. Eu estou aqui no momento de lazer e eu estava vendo aqui nas minhas mensagens de grupo, no WhatsApp, uma coisa que me deixou perplexo pela barbaridade que carrega no seu conteúdo. É lógico que eu ainda não chequei as fontes, mas vem detalhado aqui a descrição dos links aonde se encontram a veracidade da informação que foi passada. Aqui no rodapé do vídeo eu vou deixar os links e os senhores poderão verificar. Mas eu vou falar em linhas gerais o que eu achei absurdo. Projetos de lei que legalizam coisas que naturalmente, legalmente, moralmente e cientificamente são e sempre foram condenados. A primeira questão é a questão da ideologia de gênero, que eu notoriamente não concordo pela falta de lógica que carrega. A natureza faz e sempre fez em todos os tipos de seres vivos o sexo masculino e o feminino, tendo situações em que ela abre uma exceção e o indivíduo ele tem consigo os dois órgãos, masculino e feminino, para poder promover a reprodução. É o caso de alguns seres, como a esponja do mar e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque requer um conhecimento profundo de biologia. E no momento, embora eu tenha estudado biologia, como qualquer cidadão que fez o curso médio, eu não tenho isso de cabeça. Mas alguns seres, da família das esponjas são hermafroditas e carregam os dois órgãos. Mas em linha geral, a regra geral da natureza é masculino e feminino. E portanto, o nosso querido deputado Jean Willis, como sempre protagonizando barbaridades, é um indivíduo que eu até tinha admiração antes de verificar e acompanhar certos episódios dele. Pelos seus projetos de lei, ele está assassinando, primeiro, a noção de identidade, segundo, a noção de ética moral, porque um de seus projetos institui a legalização do aborto até a 12ª semana, se eu não me engano é dele mesmo, certo? Como os senhores poderão verificar aqui, e institui a ideologia de gênero, isso num outro projeto, numa outra PL, projeto de lei que vai ser verificado pela Câmara de Deputados, um projeto de lei que institui a ideologia de gênero e em linhas gerais, a ideologia de gênero, ela diz que ninguém nasce homem nem mulher, ou seja, o sexo que nasce com cada indivíduo, ele deve ser ignorado, o que contraria a lógica humana, porque todos nós somos dotados de lógica humana. Aí já entra a contradição com a ciência, porque a ciência ela deixa bem claro que o ser humano ele é um ser racional e lógico. Então a racionalidade nos leva a verificar e a identificar os fenômenos de acordo com o que nossos olhos estão vendo e nossas mãos estão tocando. Então, se a menina nasceu menina, ela tem órgão genital feminino, é menina. O fenômeno do homossexualismo, algo que requer um estudo muito maior, é um fenômeno que se sobrepõe à existência do sexo, do órgão genital masculino ou feminino, mas não tira daquele indivíduo a sua condição real. Qual é a sua condição real? Se tem órgão genital feminino, é mulher. Se tem órgão genital masculino, é homem. E ponto final. Essa é a lógica humana e nós somos seres humanos dotados de racionalidade, ou seja, inteligência. A inteligência ela é resultado do nosso convívio com tudo que nos cerca e a nossa experiência é que nos faz crer em algo de uma maneira ou de outra. Não se pode analisar, portanto, algo baseado apenas em mitos,
E a ideologia de gênero é um mito que estão empurrando goela abaixo da sociedade, usando como pretexto o nosso cristianismo, que prega o quê? O cristianismo, em linhas gerais, a tolerância. Mesmo aquelas pessoas que contrariam as nossas crenças, a gente tem que ser tolerante. Então, os mesmos indivíduos que combatem a ideia cristã, e a ideia cristã traz o quê? A família como centro de tudo, homem a homem, mulher a mulher, isso tudo está atrelado ao cristianismo. É lógico que o cristianismo, ao pregar também a tolerância, ele nos leva a perdoar as dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, certo? Então, a gente tem que, dentro dessa ideia, nós temos que entender o indivíduo que, embora esteja errando, entender que ele tem direito àquela escolha, porque Deus deu o livre-arbítrio, certo? Porque nós também exercemos esse livre-arbítrio e nem sempre acertamos. Portanto, a gente não pode condenar ninguém. Mas isso não significa que, dentro dessa nossa obrigação cristã, a gente tem que aceitar o que é errado, certo? Porque essas leis instituem que você também faça parte do erro. Homem a homem, mulher a mulher. O comportamento homossexual está muito mais ligado a um fenômeno não estrito, mas em linhas gerais está muito mais ligado a um fenômeno social, de comportamento social, do que a própria biologia em si, certo? É lógico que fatores genéticos conduzem o indivíduo a esse comportamento, certo? Mas é um fenômeno muito mais ligado ao comportamento social, ao desejo sexual, do que a um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou 10º, ou 20º sexo. Dentro das barbaridades, há a lei, projeto de lei, que institui a pedofilia como ato legalizado. Então, dentro dessa ideia, em linhas gerais, o cidadão que transasse ou que transar com uma criança de 12 anos, ele não estará cometendo crime, porque, de acordo com essa lei, uma criança de 12 anos tem suporte intelectual e também tem estrutura emocional para viver uma relação com um adulto, experiente, rodado, calejado, etc. Esse é mais um dos absurdos que o nosso país está vivendo, certo? Então, esse projeto de lei, somado aos outros projetos de lei, caracterizam o que a nossa sociedade está vivendo agora. Uma perfeita bagunça, uma perda de noção do que é certo e errado, e essas leis só estão instituindo essa confusão e essa perda de noção do que é certo e o que é errado, certo? No caso em particular da ideologia de gênero, homem a homem, mulher a mulher. A PL do senhor Jean Willis, ela institui exatamente o contrário. E há um projeto de lei que torna crime qualquer menção contrária à ideologia de gênero, mesmo que essa menção seja o texto bíblico encontrado na nossa Bíblia cristã, certo? Então, até Deus agora vai pagar pelo crime de não ser favorável a um comportamento sexual diferente do comportamento masculino e feminino padronizados, certo? E isso nos faz pensar no que está se transformando a sociedade brasileira, porque o resultado de tudo isso que está aí exemplificado nesses projetos de lei absurdos já apontam para o caminho que o nosso país está caminhando, que é o buraco, a degradação do comportamento humano, moral e ético, certo? E a gente vai discorrer mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Mas eu paro para perguntar a vocês, assim como dizia o nosso memorável Renato Russo, que país é esse? E vocês? Escreva a sua opinião aí. O que acha a respeito disso? Voltaremos a comentar sobre isso no próximo vídeo. Um abração, estou indo trabalhar e a gente se vê lá.